Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Nesse vídeo eu quero falar a respeito de uma mudança que Deus fez na vida de Abraão, que foi muito além de uma simples mudança de nome. Em Gênesis capítulo 17, a Bíblia vai nos contar que Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. E também vai lhe fazer algumas promessas e, principalmente, vai fazer uma aliança com ele. Mas existe algo muito valioso para nós nesse texto, que vai muito além de uma simples mudança de nome ou até mesmo a promessas que Deus faz a ele. Mas diz respeito a uma mudança interior, uma renovação total, uma mudança completa da identidade de Abraão e de quem ele era. Abrão, agora Abraão, pai da fé, homem justificado por Deus. E aqui tem algo muito valioso também para a nossa vida. Porque muitas vezes Deus nos precisa, antes de nos fazer uma aliança ou de cumprir uma promessa conosco, Ele precisa mudar algumas coisas em nós. E eu quero que você leia comigo, se possível, na sua Bíblia, Gênesis 17, no versículo 5. A Bíblia diz da seguinte forma: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Eu quero ler somente até aqui. Vamos lá, vamos entender essa história. Deus havia feito uma promessa a Abraão que ele teria um filho. E essa promessa é feita ali no capítulo 15 de Gênesis. É feita uma promessa a Abraão que ele teria um filho. Abraão já era um homem muito rico, um homem muito próspero, alguém de muitas posses, porém ele não tinha um filho. Não tinha alguém que, digamos assim, depois da sua morte, fosse usufruir de tudo aquilo que ele havia conquistado durante a sua vida. E no capítulo 15, Deus lhe faz uma promessa de um filho. E diante dessa promessa, da demora do cumprimento dessa promessa de um filho, Sara, a esposa de Abraão, que no caso, nesse contexto ainda, Abraão era Abrão e Sara era Sarai. Nesse contexto, Sarai propõe que Abraão se deite com a sua serva, enfim, e tenha um filho. E, digamos assim, tentando ajudar a Deus. Bom, acontecem vários problemas, Abraão se deita com a serva, tem um filho chamado Ismael, enfim. Mas Deus aparece novamente no capítulo 17 de Gênesis para falar com Abraão. E dessa vez para falar para ele que o filho prometido por Deus a Abraão não era Ismael. Sabe? Não era com a serva de Sarai, né? Agar. Mas o filho que ele teria seria com Sarai, a sua esposa. E Abraão, ouvindo, nesse capítulo 17, não só Deus promete isso, como Deus também muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Muda o nome de Sarai para Sara e lhe faz promessas. Fala para ele que ele vai ser um pai de muitas nações, né? A sua descendência será extremamente abençoada, dele viriam muitos reis, enfim. E Deus estabelece uma aliança com Abraão. Deus estabelece uma aliança com ele, né? E essa aliança, no caso, era a circuncisão, que era basicamente uma marca no corpo que deveria ser feita, simbolizando essa aliança entre Deus e Abraão, essa promessa. Também aquela terra de Canaã, onde Abraão estava habitando como peregrino, Deus lhe faz uma promessa, que aquela terra seria dada à sua descendência. E diante de todas essas promessas, o que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto e esse capítulo 17 de Gênesis, e aqui que está o cerne da questão para nós aqui do vídeo, é que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E digamos assim, o nosso nome diz respeito à nossa identidade, diz respeito a quem nós somos. O nosso nome, sabe, o meu nome Gustavo, ele está atrelado a quem eu sou, a minha identidade como pessoa. E agora imagina Deus chegar e mudar o seu nome,
Fala, não, a partir de hoje seu nome não vai ser mais esse. E Deus te dá outro nome. O que Deus basicamente está querendo falar com isso é que Ele quer mudar a sua identidade como pessoa. Deus não queria somente... Ele não só fez somente uma mudança de nome de Abrão para Abraão, mas Deus forjou uma nova identidade para Abraão. Existia um Abrão que tentou, digamos assim, um Abrão que estava questionando a Deus, poxa, Senhor, eu só tenho o meu servo Eliezer aqui que poderia, que vai, tipo, digamos assim, usufruir de tudo aquilo que eu conquistei durante a minha vida quando eu morrer, eu não tenho filhos. Tinha um Abrão falando isso para Deus. Tinha um Abrão que se deitou com a sua serva Agar, achando que o filho que foi gerado dela, que foi Ismael, seria o seu, aquele que usufruiria de tudo aquilo que ele possui, que seria o seu descendente. Existia um Abrão que tentou fazer as coisas, digamos assim, com as suas forças, juntamente com Sara, depois da solicitação de Sara. E um Abrão que quando Deus faz essa promessa para ele no capítulo 17, ele fala, não, Senhor, mas, poxa, eu já sou um homem de idade e tudo mais, né? Minha esposa também, poxa, abençoa Ismael. E aí Deus tem que reafirmar para ele, fala, não, a promessa não é com Ismael, a promessa é com Isaac. E basicamente, Deus precisava que morresse, essa identidade de Abrão, para que nascesse a identidade de Abraão, o pai da fé, um homem que seria pai de muitas nações. E muitas vezes é assim na nossa vida. Deus, ele precisa que a nossa velha identidade morra. Deus precisa que, a nossa mentalidade do passado, morra. Deus precisa muitas vezes que os traumas do passado, as coisas que nós enfrentamos na nossa infância, as coisas que a gente passou na nossa vida, para que Deus venha cumprir a promessa na nossa vida, porque depois do capítulo 17, no capítulo 21, se eu não me engano, ocorre o nascimento de Isaac, exatamente 1 ano depois que Deus prometeu. Mas antes disso, Deus teve que mudar o nome de Abraão. Antes disso, Deus teve que mudar o nome de Sara. Antes disso, Deus fez promessa para Abraão. Antes disso, Deus teve que fazer uma aliança com ele, né? Que no caso é a circuncisão, que é a marca no corpo, né? Ali da aliança entre Deus e Abraão. Mas antes de se cumprir a promessa de Isaac, Deus teve que mudar completamente a identidade de Abraão, a identidade de Sara, para que pudesse receber a promessa. Porque a nossa configuração passada, digamos assim, não tem condições de receber aquilo, o novo de Deus. Deus não tem como... Abrão não tinha como receber, não tinha condições de receber a promessa de Deus. Não tinha condições de receber Isaac. Mas Abraão tinha condições de usufruir da promessa e de receber Isaac. Abraão tinha condições de ser pai de muitas nações. Abrão não tinha condições, mas Abraão tinha. Porque Abraão já era outra identidade. Era uma identidade firmada em Cristo. Era alguém que já tinha... A justiça de Deus já tinha sido cravada no seu coração. E no seu corpo também tinha a marca da aliança que ele tinha com Deus. Então muitas vezes na sua vida vai ser assim. Na nossa vida vai ser assim. Quando Deus nos faz uma promessa, antes dele nos entregar essa promessa, ele vai firmar uma aliança conosco. Ele vai mudar a nossa identidade. Não necessariamente o nosso nome, Mas eu digo aqui nome no sentido de identidade. Muitas vezes ele vai ter que mudar a nossa identidade, a nossa forma de pensar. Ele vai ter que reestruturar totalmente a nossa mentalidade. Ele vai ter que mudar completamente a nossa identidade como pessoa, para que aí sim a gente venha a usufruir daquilo que é a promessa dele na nossa vida. E certamente ele nos fará uma aliança. Hoje a circuncisão não era mais como antigamente, que era basicamente cortar o prepúcio, né? Mas a circuncisão hoje, a Bíblia nos fala que a circuncisão é no coração, ou seja, é um coração renovado por Deus, por Jesus Cristo. É não viver mais segundo a carne, mas viver segundo o Espírito Santo de Deus, manifestando os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E muitas vezes a gente vai ter que passar por essa circuncisão, por esse momento de transformação, de identidade, de mentalidade do nosso coração, para que aí sim a gente esteja apto a receber a promessa de Deus. Assim como Abraão, depois de ser mudado o seu nome, de ser mudado a sua identidade, ele recebeu a promessa de Deus. E foi o pai de muitas nações e também o pai da fé. Que Deus te abençoe e que esse vídeo tenha feito sentido
para você.